Vai ser sofrimento até o final, torcedor vascaíno. Não sei nem quanto tá o jogo, tava 3-0 pelo menos quando eu parei de assistir Vasco e Cruzeiro. Mais um jogo em que o Vasco joga mal. Mais um jogo em que o Vasco fora de casa é um time apagado, um time que não tem reação nenhuma. E quando o Vasco levou aquele primeiro gol, eu já imaginei que a derrota iria acontecer. Nenhuma vez no ano o Vasco conseguiu virar as suas partidas. Quando o Vasco começa perdendo, o Vasco não consegue ganhar o jogo. Então, tomando gol dentro do Mineirão lotado, contra o líder do campeonato, que tem um time muito bem organizado pelo Paulo Pezzolano, dificilmente o Vasco iria conquistar a vitória. E é bom, na boa, é bom pra gente abaixar um pouquinho a bola. A gente pensar que nada tá ganho e acreditar. Acreditar, pra quem tem problema de coração, tomar remédio, porque vai ser assim até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, gente. Restam 7 jogos. 4 dentro de casa, dentro de São Januário. 3 fora de casa. Vasco tem que ganhar os 4 jogos dentro de São Januário. Não há outra ideia que senão ganhar esses jogos jogando dentro de casa. E torcer para que pelo menos nesses 3, longe de São Januário, o Vasco possa conquistar alguns pontinhos. Porque, cara, que isso, gente. É inacreditável. É bom pra gente ver também que a gente defende, a gente fala, a gente elogia. Mas a partida que o Thiago Rodrigues fez hoje não tem condições. E não é a primeira partida ruim dele. São várias que já vem acontecendo em sequência em que a gente tem aquele pensamento, né? Pô, o Thiago Rodrigues já ajudou tanto o Vasco no início do ano. Vamos criticar ele não. Mas tem que criticar. Hoje o Vasco tomou o primeiro e o terceiro gol por falha dele. A primeira bola era super defensável, houve um desvio, mas esse desvio foi fora da área, completamente fora da área. Dava tempo de reação para ele levantar o pé, para ele saber o que iria fazer. E o terceiro gol, uma bola, acredito que foi desviada ali, foi um chute meio travado, mas ele já havia pulado antes de a bola sair do pé do atleta. Ou seja, indica que é um goleiro que não tem condições de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então, com o Vasco subindo, eu acredito que mesmo diante dessa derrota vergonhosa, né, que aconteceu hoje no Mineirão, o Vasco vai conseguir o acesso. Não tem condições do Thiago Rodrigues ser o goleiro do Gigante da Colina, gente. Bizonha a partida que ele fez hoje, bizonha a partida do goleiro do Vasco da Gama. Não somente ele, Nenê. O comentário, né, que na última partida entre Vasco e Guarani, eu não lembro quem foi que realizou, é o resumo do Nenê com a camisa do Vasco da Gama. O comentário feito contra o Guarani por um comentarista da Rede Globo foi o seguinte: ponto positivo, ponto negativo, o Nenê não está tocando na bola. E ele prosseguiu: ponto positivo, o Nenê não está tocando na bola. E é exatamente isso, pois o Nenê hoje é um atleta que quando participa do jogo não agrega em absolutamente nada para o Vasco da Gama. Ele é muito mais prejudicial do que benéfico ao Gigante da Colina quando toca na bola. Isso ficou completamente nítido nessa partida de hoje contra o Cruzeiro, porque o Vasco jogou da seguinte maneira: pega a bola e dá para o Nenê. Eu não sei se era para ele pensar nas jogadas, para utilizar a qualidade que ele tem no passe para as bolas longas, uma enfiada para o Egnaldo, uma enfiada para o Marlon Gomes, uma enfiada para o Raniel, não sei. Mas o Vasco centralizou o jogo hoje em cima do Nenê de uma maneira que foi completamente prejudicial. Isso ficou claro. O Vasco não tinha jogada, o Vasco não tinha troca de passe, o Vasco não tinha uma correria não, né? Mas uma precisão para chegar ao ataque com certa velocidade, porque é sempre assim. A bola para no Nenê vira, fica ali, né, cavando uma falta, aí gira a bola pro lado, passa o pé em cima da bola pro outro e nada adianta. Sofre uma falta ou perde a bola. Foi isso durante todo o primeiro tempo. E mesmo diante de uma derrota por 3-0, a gente tem que falar: o Vasco começou a partida muito bem. O Vasco até levar o gol, eu não vou falar que era melhor que a equipe do Cruzeiro, mas pelo menos os 10, 15 primeiros minutos do Vasco foi melhor do que o Cruzeiro. Mas a partir de determinado momento o Cruzeiro cresceu no jogo e levou um gol bobo, que acabou realmente caindo o Vasco sabe, querendo ou não, pesa, né, o fator casa, pesa ali o Mineirão lotado, pesa a maneira que o Cruzeiro entrou em campo hoje com essa certeza do acesso, o Vasco pressionado não ganhar fora de casa, então toma um gol, cai a estratégia toda. Mas o Vasco começou o jogo muito bem, o Vasco começou o jogo sendo superior à equipe do Cruzeiro, como os próprios comentaristas da transmissão falaram, né? E aí a gente tem que partir pro lado de arbitragem, gente. Não tem como. Não tem como não partir para o lado de arbitragem. Inclusive, eu fiz questão de colocar isso na capa do meu vídeo, porque é inacreditável. Eu fiz um vídeo falando sobre esses dois há alguns dias atrás e falei:
Fiquem de olho. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Não tem nada escrito aqui. Eu não tô com absolutamente nada para ler e falar com vocês. Para vocês terem noção de como esse profissional prejudica o Vasco da Gama, eu sei o nome dele de cor. Ele é um árbitro do VAR, que fica na cabine do VAR monitorando as partidas. E repito, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E ó, não estou falando que ele prejudicou o Vasco antes que acabe acontecendo alguma coisa, nada. Mas é impressionante que quando o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral está na cabine do VAR com as partidas do Vasco e o Flávio Rodrigues de Souza, sei também o nome do árbitro de campo, para vocês terem noção, está ali apitando os jogos, quando essa dupla ou um dos dois está no comando do apito nas partidas do Vasco, tem problema. É inacreditável. O Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral estava lá naquele Vasco e Inter. Lembra? O Vasco e Inter, que a arbitragem que o VAR estava descalibrado, que foi o jogo que rebaixou o Vasco em 2020? É essa dupla de arbitragem. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral no VAR e o Flávio Rodrigues de Souza no campo. Essa dupla estava no Vasco e Inter. E outras várias partidas que, pelo menos um desses dois estiveram presentes, em que o Vasco era prejudicado pela arbitragem. Entendeu? Eu não falo prejudicado, né? Porque senão já vão falar que eu tô chorando, mas que tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem lances muito duvidosos, entendeu? E o critério utilizado contra o Vasco da Gama é sempre muito estranho, gente. Na boa, eu fiz questão de passar esses dois lances pra você e coloquei. Um pênalti claríssimo em cima do Ignaldo no primeiro tempo. Um pênalti claríssimo. O Ignaldo chega antes da bola, tira a bola de lado e o Rafael, que vai, né, goleiro do Cruzeiro, na intenção de pegar apenas na bola, pega apenas a perna do Raniel, nem do Ignaldo, aliás, nem encosta na bola. Isso é pênalti, isso não tem o que falar, é penalidade máxima. Clara não encostou na bola e tirou ali, desequilibrou o jogador, pegou apenas o pé do Ignaldo, abraçou o pé do Ignaldo pensando que era bola. Isso é pênalti. Não tem outra ação do que marcar a penalidade máxima. E aí, para complicar ainda mais, porque o VAR não chama, o árbitro não marca a penalidade máxima, a gente vai passar aqui o que a comentarista de arbitragem da Rede Globo falou, que também é necessário falar, né, gente? Porque contra o Vasco não existe pênalti, a favor do Vasco, aliás, não existe pênalti, a favor do Vasco não existe expulsão, é só isso. Então, dá uma olhada aí nas palavras da comentarista de arbitragem da transmissão sobre o posicionamento com relação à penalidade máxima. Jogada normal, o jogador do Vasco toca a bola e já desequilibra e cai. O contato ali é inevitável com o Rafael Cabral, que vem fazer a defesa. Concordo com a decisão da arbitragem, tanto é que já mandou aí reiniciar o jogo. Então vocês viram aí, né? E depois, quando o Cruzeiro já estava vencendo por 1-0, o Vasco já estava muito mal emocionalmente, no segundo tempo, mas aí tem oportunidade. Com um jogador a menos, a história é outra. O Vasco com 11 e o Cruzeiro com 10, o Vasco poderia, caso não viesse a virar o jogo, que eu acho muito difícil mesmo com a mais, pelo menos empatar, a história fica mais fácil. E aí o Lincoln, cria das categorias de base do rival, acerta uma cotovelada no Anderson Conceição. Isso é cotovelada, isso não é falta, isso não é como a própria comentarista de arbitragem teve a coragem de falar, que não foi um lance onde pegou, ela falou que não pegou no jogador do Vasco, se eu não me engano. Chega até a ser um absurdo falar isso. O Anderson Conceição levou uma cotovelada e saiu ainda sangrando da jogada. O Anderson Conceição saiu com o nariz sangrando. O Lincoln deu uma cotovelada clara no Anderson Conceição. Isso é lance perigoso. Isso é lance de cartão vermelho. Isso é lance que poderia machucar gravemente o Anderson Conceição a ponto de, sim, quebrar o nariz do zagueiro e capitão do Vasco. E aí o VAR não chama, nem amarelo o Lincoln recebeu. Aí, para completar tudo também, vem a comentarista de arbitragem e fala essas palavras aí. Dá uma olhada no que foi falado por parte da comentarista na transmissão. O Lincoln tá de costas e com o cotovelo acerta o rosto do Anderson Conceição, que desaba imediatamente. Que cena, hein? Vou chamar a Janete Maracanjo na central do apito. Rogério, para mim é uma disputa, igual você falou ali, o jogador do Cruzeiro, o Lincoln, tá de costas, né? Ele então nem percebe essa ação, não teve aquela ação de atingir o Anderson Conceição. Foi um choque acidental e o árbitro prontamente, percebendo a gravidade da situação, paralisou o jogo para ser atendido. Chega a ser até brincadeira. Chega a ser brincadeira. É inacreditável, gente. Volto a repetir. O Vasco tomou uma goleada. O Vasco sumiu no segundo tempo.
mas esses lances são cruciais para uma partida, mudam o jogo. Se o pênalti fosse marcado, o Vasco poderia sair na frente, o que na minha opinião foi pênalti, foi penalidade, tanto que no lance seguinte o Cruzeiro fez o gol, então mudaria completamente a história do jogo. Se o Lincoln fosse expulso, o Vasco teria um a mais ainda quando o jogo está 1-0, mudaria completamente a história do jogo. Muitos podem falar que é chororô, que sei lá o que, mas não dá. Não dá para a CBF continuar com essa postura de sempre colocar determinados árbitros em que o Vasco não consegue ter um critério positivo com relação ao apito. É inacreditável. Mas enfim, perdeu, 3-0, tá difícil a situação do Vasco e quinta-feira que vem é Londrina. A gente vai deixar para falar mais sobre essa partida, porque a gente falou pouco sobre ela. No nosso vídeo amanhã ao meio-dia, 11 horas, a gente vai estar voltando aqui. Não teremos vídeo às 7 horas da manhã, porque estamos colocando esse pós-jogo. Mas ao meio-dia, em ponto estaremos aqui. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado aí por tudo. Fiquem com Deus. Perdão aí por ter me exaltado de fato em determinado momento do vídeo, mas é muito chato essa situação que o Vasco passa. E eu, de fato, não estou aguentando mais ficar sofrendo assim pelo Vasco da Gama. Sofrendo não, né? Mas é chato. É uma situação completamente chata em que todos nós, torcedores vascaínos, estamos vivendo atualmente. Mais um ano na Série B e mais um ano em que o Vasco sofre quando chega nas rodadas finais. Vencer ou vencer quinta-feira, não tem outro resultado que senão esse. Então um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.